Olá pessoal, no vídeo aula dessa semana vamos conversar um pouquinho sobre palmeiras, né? Uma família, família Arecácea, né? Uma família muito interessante, com muita riqueza e muito importante aqui do Neotrópico, né? Existem muitas espécies de palmeira, inclusive, que são importantes e classificam, ajudam a nós a classificar fisionomias de vegetação. Por exemplo, na região da borda da Amazônia, existe a fisionomia de floresta ombrófila aberta com palmeiras. Então, muitas palmeiras, um amplo predomínio de algumas espécies em abundância que representa uma fisionomia de vegetação. A gente tem, por exemplo, a matas dos cocais, principalmente no Maranhão, né, da palmeira carnaúba, do babaçu. Então, ou seja, são espécies muito importantes que produzem muitos frutos, que é assim muito útil para a alimentação de muitas espécies da avifauna, de mamíferos, ok? Isso é muito interessante, o papel ecológico delas sobre o meio ambiente, ok? E aqui nós estamos na Mata Atlântica, num trecho bem conservado de vegetação, no município de Juquitiba, a 60 quilômetros de São Paulo, né? Existe, pelo menos na Mata Atlântica, a gente pode observar que quanto maior a riqueza e maior a abundância de espécies de palmeiras, mais conservado é um remanescente. Vocês podem observar, por exemplo, que nesse trecho, o subbosque ele tem um amplo predomínio de espécies da família Arecácea, né? O que a gente tem aqui, né? Por exemplo, né, nós temos esses indivíduos aqui que já atingem um diâmetro à altura do peito de 5, porém, né, basicamente esse é o porte máximo dele, indivíduos de até 3, 4 metros de altura, é o gênero Litocarium, né? O gênero Litocarium tem uma característica interessante, que tem as folhas discolores, né? Veja, a parte abaxial, a parte de baixo, tem uma coloração prateada, né? Isso é importante para a identificação desse gênero, que é um gênero, de modo geral, endêmico aqui da Mata Atlântica, do Paraná, de São Paulo, Rio de Janeiro, né? Nós temos muita regeneração do palmito jussara na nossa região aqui. De modo geral, né, o Terp edulis é uma espécie que se distribui bem na Mata Atlântica. Esse aqui é um indivíduo um pouco maior, né, que já possui aqui a concreção de bainha, que é onde tem o palmito, onde ele é explorado. Então é uma espécie, inclusive, ameaçada de extinção. Para identificá-la é importante vocês observarem que a folha é uma folha composta pinnada e os folíolos estão ao longo de um plano só, correto? Isso é importante, né? Os folíolos estão ao longo de um plano só. Diferentemente, por exemplo, da brejaúva, né? A brejaúva, que é esse exemplar muito bonito, aqui que tem esses feixes de espinhos, esses feixes transversais de espinhos ao longo de sua estipe, né? Vocês podem observar. A folhagem da brejaúva também possui, inclusive, espinhos, diferentemente do palmito, né? Aqui, por exemplo, ó, também está disposta num plano só, correto? Mas diferente do palmito, tem os espinhos aí ao longo também da raque da folha, né? É importante observar, né, que essa informação, a disposição dos folíolos, né, a disposição dos folíolos na folha é importante. Por exemplo, o gênero Ciagrus, né, o gênero Atalea, correto? E muitos outros da Amazônia possuem os folíolos dispostos espiraladamente, né? Não é nesse formato do palmito, da brejaúva, ao longo de um plano só. Eles formam um espiral, os folíolos, né, e se distribuem aí de forma espiralada, correto? Aqui nesse local não tem ciagros para eu mostrar para vocês, mas vale isso para vocês observarem, correto? A gente está acostumado a ver um outro gênero bem importante que eu não poderia deixar de falar, que é o gênero Geonoma. Vocês podem observar que tem uma folhagem diferente, né, do que a gente está acostumado a ver das
folhagens, por exemplo, do palmito, da brejaúva, ok? Essa folhagem ela é recortada, né? É muito interessante isso, correto? Então, ela é uma palmeira de modo geral de subbosque, conhecida como, pelo menos aqui na nossa região, como guaricanga, né? É do gênero Geonoma. Tem muitas espécies de geonoma na floresta, tá certo? Então isso é interessante. O que nós estamos acostumados a ver em floresta são palmeiras com estipe, né? Mas, por exemplo, no cerrado existem várias espécies de palmeiras e que muitas delas são palmeiras a caule. Elas não têm o caule, né, a estipe visível. A estipe ela é subterrânea, né? Por exemplo, a Thalia geraensis, Ciagus petra, são espécies de palmeiras que estão que vivem nesse ambiente, que é um ambiente, por exemplo, cujo fogo é um fator recorrente, né? Então elas têm essa variação morfológica, são palmeiras a caule. Então essa é uma abordagem muito geral de palmeiras, tanto do ponto de vista ecológico como do ponto de vista fisionômico, ok? Então até a próxima semana.